Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais radicais e ao mesmo tempo mais necessárias da filosofia antiga. A ideia estoica de que nós somos, antes de qualquer outra coisa, cidadãos do mundo. Vamos começar com essa pergunta que vai direto ao ponto. Ela meio que desafia o jeito que a gente costuma pensar sobre quem somos. A gente se acostuma, a se definir pela cidade, pelo país, mas os históricos eles nos fizeram um convite para enxergar muito além dessas fronteiras. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. Primeiro, entender por que somos maiores que o nosso berço. Depois, a gente vai explorar essa ideia de uma comunidade universal. Na sequência, a perspectiva de ser um cidadão de duas cidades, a lógica por trás da razão como uma lei comum e, por fim, como é que a gente pode ver o mundo como o nosso verdadeiro país. Ok? Vamos lá. Desde criança, a gente aprende a traçar linhas imaginárias. Nós e eles. Minha cidade contra a sua cidade. Meu time contra o seu. É uma tendência muito humana, é natural. Mas para os estoicos, isso era uma baita limitação. Uma armadilha para a nossa forma de ver o mundo. E aqui fica bem claro esse contraste, né? De um lado, a gente tem uma identidade local, que é baseada em coisas que mudam o tempo todo, como fronteiras, leis, costumes. Do outro lado, tem uma identidade universal, que se baseia naquilo que todo ser humano compartilha. A nossa capacidade de raciocinar e a nossa humanidade. E para os estoicos não tinha nem discussão. A segunda é que era a nossa verdadeira identidade. Então, para combater essa coisa de tribalismo, de nós contra eles, os estoicos propuseram uma verdadeira revolução na forma como a gente se enxerga. E o termo para isso é cosmopolites, que vem do grego, cidadão do cosmos ou cidadão do mundo. A ideia é tão simples quanto profunda. A nossa lealdade mais importante não é um pedaço de terra, não é uma bandeira, é a comunidade humana como um todo. As fronteiras para eles eram só acidentes da história, sabe? Não barreiras morais que deveriam nos separar. E para a gente sentir o peso dessa ideia, não existe exemplo melhor do que um dos homens mais poderosos que já pisaram na Terra, o imperador romano e, veja só, filósofo estoico, Marco Aurélio. O que é realmente incrível aqui é a coragem de uma afirmação como essa. Ele não está negando que é romano. Não é isso, mas ele coloca essa identidade em segundo plano. A identidade fundamental dele, a mais importante, é a de ser humano. Basicamente, ele está dizendo que tem uma dupla cidadania. Vamos parar para pensar no que isso significa. O líder do império mais poderoso daquela época, um cargo que exigia lealdade total a Roma, vem e declara que a sua verdadeira pátria é o mundo. Isso aqui não era só uma frase bonita, uma poesia. Era uma convicção filosófica muito profunda que guiava a visão dele sobre justiça e sobre o seu dever como líder. Tá, mas como é que eles chegaram nessa conclusão? Não foi do nada. Para os estoicos, ser cidadão do mundo era o resultado de um argumento lógico muito bem amarrado sobre como a realidade funciona. Sêneca, outro gigante do estoicismo, nos dá uma ótima pista. Ele dizia que, mesmo quando a política da nossa cidade se torna corrupta, insuportável, a gente sempre pode se retirar para uma comunidade maior e mais perfeita. E não, ele não estava falando de se mudar de país. Ele estava falando da comunidade de todos os seres que usam a razão, sejam humanos ou divinos, todos nós unidos por essa capacidade de pensar. E a lógica do Marco Aurélio, que a gente vê aqui, é um passo a passo perfeito. Vamos lá. Se todos nós compartilhamos a capacidade de pensar, então a razão é algo comum a todos, certo? Bom, se a razão é comum, a lei que nasce dela também tem que ser comum. E se estamos todos sob a mesma lei, então somos todos cidadãos do mesmo lugar. Conclusão, se somos todos concidadãos, o mundo inteiro é um único grande estado. É genial. Certo. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Num mundo que é super conectado, mas que ao mesmo tempo continua tão dividido. Como é que essa ideia de 2000 anos atrás pode nos ajudar agora? Olha, os benefícios são enormes. Adotar essa visão ajuda a diminuir o preconceito, porque a gente para de ver os outros como eles e começa a ver como parte de nós. Ela cultiva a empatia, nos faz sentir uma conexão com pessoas que estão do outro lado do planeta, incentiva a cooperação para resolver problemas que são globais, oferece uma identidade mais estável, que não depende de fronteiras que podem mudar a qualquer momento e, no fundo, nos alinha com aquilo que os estoicos acreditavam ser a nossa essência, seres sociais e racionais. No fim das contas, a grande virada de chave é essa. É uma recalibragem da nossa mente.
A palavra estrangeiro começa a perder a força, o poder de criar distância. E no lugar dela surge uma outra palavra, compatriota. Não compatriota de um país, mas do planeta Terra. E é com essa reflexão que a gente encerra. Se o mundo é a nossa pátria, então quem são os nossos compatriotas? E como é que essa simples mudança de perspectiva afeta o jeito que a gente vive e trata cada pessoa que cruza o nosso caminho?